Ao longo da história, uma ideia voltou sempre com força quase hipnótica, a de que alguns dos maiores criadores da humanidade caminharam muito perto da loucura. Poetas, pintores, filósofos, músicos, homens que pareciam tocar uma verdade mais alta, mas pagavam por isso com isolamento, dor e desajuste. Entre esses nomes, dois se tornaram símbolos quase inevitáveis dessa fronteira perigosa: Nietzsche e Van Gogh. Um filósofo, o outro pintor. Um transformou o conflito em pensamento, o outro em cor. Um escreveu como quem golpeia, o outro pintou como quem sangra. E a pergunta que atravessa essa história não é apenas se eles eram gênios. A pergunta mais incômoda é outra: existe mesmo uma relação entre genialidade e loucura? E no caso deles, essa relação pode ser entendida sem romantização? Hoje vamos entrar nessa região instável, onde a criação encontra o colapso, onde a lucidez não traz paz, onde a beleza nasce da tensão, e onde a mente humana parece avançar tanto que começa a se desgastar sob o próprio peso. A ideia de gênio. Antes de falar de Nietzsche e Van Gogh, precisamos entender o que é um gênio, porque o gênio quase nunca é visto como alguém apenas talentoso. Ele costuma ser imaginado como alguém fora da curva, alguém que sente demais, que percebe demais, que não cabe com facilidade no mundo comum. Mas isso significa que a genialidade e a loucura andam juntas? Ou será que fomos nós, olhando de longe, que criamos esse mito romântico? A resposta mais honesta é: talvez haja contato, mas não identidade. A ciência atual não sustenta a ideia de que doença mental produz a genialidade automaticamente. O que ela sugere é algo mais complexo. Em alguns casos, certos traços associados à criatividade, como pensamento divergente, sensibilidade intensa e imaginação forte e baixa tolerância à repetição, podem coexistir com maior vulnerabilidade psíquica. Mas isso não é uma lei, nem uma fórmula, nem um elogio ao sofrimento. A loucura destrói, ela fragmenta a realidade, rompe vínculos, corrói a vida cotidiana. Ainda assim, é impossível ignorar uma coisa: há figuras históricas que parecem ter vivido numa zona em que percepção, dor e criação se misturavam de forma explosiva. Nietzsche e Van Gogh são dois desses casos. Nietzsche, pensar até o limite. Nietzsche não foi um filósofo do conforto. Ele escreveu contra a passividade, contra os ídolos, contra a moral domesticada e contra qualquer forma de vida que se contentasse com verdades prontas. Sua filosofia não quer descansar, quer acordar. Ele escreve a frase que já virou uma espécie de marca de sua própria intensidade: eu não sou um homem, sou uma dinamite. A imagem é perfeita. Nietzsche não se coloca como conciliador, ele se apresenta como força de ruptura. Para ele, viver não era aceitar o mundo como ele estava, era enfrentá-lo, atravessá-lo, se necessário, reinventá-lo. É aqui que entra o amor fati, o amor ao próprio destino, não como resignação, não como submissão, mas como um sim radical à existência, inclusive ao sofrimento, à perda e à contradição. Nietzsche não queria apenas suportar a vida, queria afirmá-la. E é justamente essa intensidade que aproxima sua trajetória da imagem do abismo. Porque em Nietzsche, o pensamento não parece vir com freio. Ele avança, ele pressiona, ele exige demais. Não como prova de loucura, mas como sinal de uma mente que foi vivendo numa tensão cada vez mais insustentável. A sua ruína não parece súbita, ela parece acumulada, lenta, erosiva, como se o pensamento tivesse corrido mais rápido do que o corpo e a psique conseguiam acompanhar. Van Gogh, ver até doer. Se Nietzsche parece incendiar o mundo com palavras, Van Gogh parece queimá-lo com cor.
Suas telas não são apenas belas, elas são vivas, vibram, pulseiam, têm uma urgência quase física. Van Gogh não pintava como quem decora a realidade, pintava como quem tentava sobreviver dentro dela. Nas cartas até ao seu irmão, ele deixou claro que a pintura não era luxo nem passatempo, era necessidade, era forma de continuar. E aqui também é importante evitar a simplificação fácil. Van Gogh não foi um louco que pintava, isso reduz tudo. O que há de mais forte em sua história é outra coisa. Ele parecia ter uma sensibilidade tão intensa que o mundo chegava a ele sem filtros, tudo o atingia. A cor, a solidão, a pobreza, a rejeição, o fracasso, a esperança. Isso cria uma imagem muito forte. O mesmo homem capaz de perceber o mundo com uma intensidade extraordinária era também alguém vulnerável ao desmoronamento. Em Van Gogh, a beleza nunca vem limpa, ela vem ferida. E talvez por isso sua obra nos toque tanto, porque ela parece dizer que a alma humana pode transformar dor em forma, mas não sem custo. A descida gradual. Aqui está um dos pontos mais fortes para aproximar os dois. Nem Nietzsche nem Van Gogh parecem ter enlouquecido de repente. O que aparece nas biografias é uma erosão progressiva, não é o raio, é o desgaste. Não é a queda brusca, é a longa caminhada até a beira. Em Nietzsche vemos um isolamento crescente, sofrimento físico, solidão intelectual e uma pressão mental que parece se intensificar até o colapso final. Em Van Gogh vemos episódios de produtividade extraordinária alternados com crises, internações, exaustão e instabilidade emocional. Nos dois casos, a imagem que melhor funciona é esta. Eles não desabaram de uma vez, foram se aproximando do limite aos poucos, como se vivessem numa altitude psíquica tão alta que em algum momento o ar começou a faltar. Isso é poderoso narrativamente porque tira a história da caricatura. Não se trata de o gênio enlouquecer. Trata-se de uma mente em tensão contínua, que foi se desgastando até perder o equilíbrio, o que os aproxima. Há várias curiosidades e semelhanças que ajudam a construir essa ponte entre os dois. Ambos foram profundamente deslocados do seu tempo. Nietzsche rompeu com a filosofia acadêmica. Van Gogh nunca encontrou lugar estável no meio artístico ou social. Ambos transformaram o sofrimento em linguagem. Nietzsche fez da filosofia uma lâmina, Van Gogh fez da pintura uma febre. Ambos viveram grande solidão. Não a solidão romântica, mas concreta, repetida e cansativa. Ambos tiveram um reconhecimento limitado em vida. Isso não explica tudo, mas reforça o clima de incompreensão que cercou suas trajetórias. Ambos viveram como se estivessem sempre um pouco à margem da normalidade, e por isso mesmo parecem representar a imagem do Criador que não cabe no mundo. Ambos foram lidos depois da morte como um símbolo do gênio trágico. O mito veio depois. A dor veio antes. Mesmo século, mesmo clima. Nietzsche nasceu em 1844, enquanto Van Gogh em 1853. Eles viveram muito próximos no tempo e respiraram o mesmo século em transformação. Crise de valores, modernidade acelerada, perda de certezas e sensação de desencaixe. Não é preciso provar influência direta entre um e outro para perceber algo mais profundo. Eles pertencem ao mesmo clima espiritual. Um tempo em que o homem começou a suspeitar que o chão sob os seus pés já não era sólido. Quando as certezas caem, sobra a pergunta. E às vezes, sobra o abismo. Gênio e sofrimento. A parte mais delicada dessa história é não cair em uma falsa glorificação da dor, porque sofrimento mental não é um preço nobre, não é charme, não é destino bonito, é sofrimento. Ainda assim é possível reconhecer alguns criadores que parecem ter vivido
com a intensidade que os tornava mais expostos ao colapso. Talvez porque perceber demais seja também carregar demais. Talvez porque criar em certos casos seja converter tensão em forma. Talvez porque algumas mentes não saibam viver no meio termo. Nietzsche quis levar o pensamento até onde ele pudesse romper. Van Gogh quis levar a pintura Nietzsche quis levar o pensamento até onde ele pudesse romper. Van Gogh quis levar a pintura até onde ela pudesse sentir. Os dois pareciam ter vivido como se a vida comum fosse pequena demais para o que carregavam dentro de si. E aí, surge a pergunta central: quando a mente vê mais do que ela consegue suportar, o que acontece com ela? Cria, se revolta, sangra ou quebra? Às vezes, tudo ao mesmo tempo. Nietzsche e Van Gogh não foram apenas homens extraordinários, foram também sinais de uma verdade desconfortável. Às vezes, a mente que mais ilumina o mundo é também a que mais se aproxima da noite. Mas o ponto não é romantizar a loucura, é entender que a grandeza humana pode nascer num terreno instável e que inteligência, sensibilidade e sofrimento às vezes caminham juntos, sem que isso signifique destino regra. Talvez a pergunta final não seja se gênios enlouquecem. Talvez seja esta: o quanto uma alma criadora consegue suportar antes de se partir.